A gente volta a falar sobre o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, esse grande raio-x da situação no país. Agora conversando com Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, responsável por esse estudo. Samira, muito boa tarde. Te peço desculpas pelo atraso para começar a nossa entrevista aqui, mas quero olhar, a gente já fez vários recortes aqui ao longo da edição de hoje do 360, mas eu queria um olhar macro do principal dado que o anuário sempre traz há 20 anos, que é das mortes violentas intencionais, esse índice criado pelo Fórum para medir todas as mortes ocorridas no Brasil que não foram por causas naturais ou acidentais, foram porque alguém quis matar outra pessoa. Estamos aí num patamar de 40.775 registros em 2025, uma taxa por 100 mil habitantes abaixo dos 20, o que é algo no histórico brasileiro importante de ser destacado, e mais da metade, quase 2/3 dos estados brasileiros conseguiram reduzir a sua taxa. Qual é a avaliação que você faz desse cenário macro das mortes violentas e por que alguns estados não conseguem manter esta tendência que é mais generalizada do país de conseguir reduzir este dado de mortes violentas intencionais? Acho que essa é a boa notícia, né, Yuri? Boa tarde para você, para todos os ouvintes. A gente tem uma redução só no último ano de 8,2% na taxa de mortes violentas intencionais. Como você disse, a gente bateu 40 mil mortes. Para você ter uma ideia do que isso significa no cenário brasileiro, em 2017, que foi o ano mais violento da nossa história, a gente teve 64 mil assassinatos. Então, olhando um copo meio cheio, a boa notícia é que o Brasil tem, ano a ano, conseguido reduzir de forma sistemática o número de assassinatos de modo geral, né? A gente usa esse conceito das mortes violentas intencionais porque a gente está agregando diferentes tipos penais em torno dessa ideia da intencionalidade violenta. Infelizmente, isso acontecendo de forma muito desigual. Então, enquanto a gente tem taxas bem relativamente baixas, como é o caso de Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal, cujas taxas de mortalidade são inferiores a 10 para o grupo de 100 mil habitantes, a média nacional é de 19, a gente ainda tem vários estados com taxas acima de 35, em alguns casos até acima de 40 mortes por grupo de 100 mil. Então, o estado mais violento do Brasil no ano passado foi, de novo, o Amapá. É o 6º ano seguido que a gente mostra o Amapá como um recordista da violência letal. Em segundo lugar, a Bahia. Então, né, esses dois estados, na verdade, têm se revezado nesse ranking. E pensando nesse cenário da flutuação, da variação, a gente teve 7 unidades da federação que tiveram um crescimento da violência letal no último ano. O caso mais preocupante é o do Rio Grande do Norte, que cresceu quase 20% as mortes violentas intencionais, mas a gente ainda tem Rondônia, Acre, Roraima, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, como esses estados que foram na contramão, né? Então, se 20 estados conseguiram reduzir a violência, tem 7 que estão na contramão. Samira, agora fazendo alguns dos recortes, e você é uma das pessoas que mais tem autoridade para falar desse preocupante dado dos feminicídios, mais um recorde. Agora, também, e você sempre ressalva isso, né, a questão da notificação e subnotificação desse tipo de crime. Não significa que lá no passado não ocorriam esses crimes, eles só não eram registrados com esta característica. O que vocês conseguiram perceber da trajetória desses dados de feminicídio nos últimos anos e o que o poder público tem feito para conseguir conter esta violência e o que falta fazer para combater esse tipo de violência contra a mulher? Yuri, essa parte do copo meio vazio, né? Então, se o Brasil conseguiu e está conseguindo reduzir sistematicamente essa violência urbana e os homicídios, né, os assassinatos de modo geral, as mortes de mulheres, por serem mulheres, os feminicídios estão na contramão desse processo, cresceram 4% no último ano e atingiram um novo recorde com mais de 1.570 mulheres vítimas. Esse dado, na verdade, ele precisa ser lido, inclusive, associado a outros indicadores, né? Então, a gente tem um crescimento de quase 6% das tentativas de feminicídio,
a gente tem um crescimento de 16% no descumprimento das medidas protetivas de urgência, e o stalking, que é o crime de perseguição, cresceu 30%. Então, tudo que está relacionado à violência doméstica, de crimes contra a mulher relacionados à violência doméstica, tiveram um crescimento no último ano, e, né, em todos esses indicadores a gente está falando de recordes da série histórica. Então, é um crescimento que vem vindo ano a ano, mostrando que o Estado não tem conseguido interromper essa trajetória. E aí eu acho que dá para a gente traçar um paralelo, Yuri, com os dados de mortes violentas intencionais. Porque quando a gente pensa nesses assassinatos de modo geral, que normalmente envolve dinâmicas da criminalidade urbana, o fato é que o Brasil, ao longo dos últimos 30 anos, desenvolveu tecnologia e sabe o que funciona e tem implementado ações para o enfrentamento da violência letal, né? Então a gente foi encontrando caminhos e testando soluções e avaliando iniciativas que a gente mais ou menos sabe o que funciona e o que não funciona. No caso da violência contra a mulher, embora a gente tenha consciência, né, e evidências científicas que mostrem o que funciona, na prática a gente tem uma proteção legal muito robusta, então a gente avançou muito com a legislação esse ano, né? Agora no mês que vem a gente completa em agosto 20 anos da Lei Maria da Penha, junto com, né, depois da Lei Maria da Penha a gente teve a tipificação de uma série de crimes que robusteceram a proteção à mulher, mas a gente tem um enorme hiato entre a legislação, que é uma legislação muito robusta, e a implementação de políticas públicas que transformem em realidade o que está dito na lei. E eu diria que esse é o grande desafio do Estado brasileiro hoje, é fazer com que o que está previsto lá na Lei Maria da Penha há 20 anos vire realidade para as milhões de mulheres que estão em situação de exposição à violência doméstica, especialmente mulheres que residem em municípios de pequeno porte, né? Então, uma das coisas que a gente mostrou no estudo esse ano, por exemplo, foi que metade das vítimas de feminicídio no Brasil residem em cidades com menos de 100 mil habitantes. Só que toda a política de proteção à mulher ela é pensada a partir da estrutura de equipamentos especializados. Casa da Mulher Brasileira, Delegacia da Mulher, vara especializada, e normalmente esses equipamentos estão nos grandes centros urbanos. Então, as mulheres que residem nas cidades menores sequer encontram espaços para buscar ajuda. Samira, deixando um pouco de lado os crimes violentos, né, que são um foco importante aqui do anuário, desse raio-x, vocês também jogam um olhar bastante importante sobre os crimes patrimoniais. Queria falar um pouco da questão que já há algum tempo tem se destacado na série histórica do anuário, que são os crimes de estelionato e principalmente os golpes digitais. A cifra é de 258 golpes por hora ao longo do ano de 95. Como é que vocês avaliam o quanto isso também tem se tornado? A gente tem percebido uma série de ações tanto das empresas de tecnologia quanto do setor público para tentar conter o avanço aí de golpes e de pessoas que perdem, às vezes, tudo o que conseguiram acumular na vida por esses meios digitais, né, usados por criminosos. É isso, Yuri. A gente está falando de um crescimento quase que exponencial. Desde 2018, cresceu 430% esse crime, né, os golpes e as fraudes. E só no ano passado é isso, são 258 golpes por hora, o equivalente a um golpe a cada 15 segundos. Então, esse é o tamanho do problema que vira registro criminal, né? A gente sabe que, inclusive, tem uma subnotificação, muita gente acaba não denunciando, mas isso é o que vira boletim de ocorrência. E aí eu acho que a gente tem dois grandes desafios aí, né? Você perguntou um pouco do setor privado, do poder público. A verdade é que hoje o que a gente tem de debate em relação ao enfrentamento desse crime está sendo travado na esfera privada, especialmente pelos bancos. Então existe uma preocupação dos bancos de criar mecanismos e criar tecnologias para dificultar esses crimes, mas o fato é que o Brasil não está fazendo esse debate, né? O poder público não está fazendo, o governo federal não está fazendo, a gente não tem visto isso. Estão saindo aí muitas notícias sobre os planos de governo dos candidatos à presidência, e é quase como se esse problema não existisse. Então, talvez esse seja um dos nossos grandes desafios, é colocar esse tema na agenda. E aí eu até recordo aqui com você uma pesquisa que a gente divulgou há 3 meses, que foi uma pesquisa de vitimização com Datafolha, que mostrava que hoje o crime mais temido pela população brasileira é justamente perder o seu dinheiro num golpe ou numa fraude, para 85% da população, né? Ultrapassando o medo de ser assassinado pela primeira vez,
hoje esse é o crime que inspira mais medo. Um segundo desafio é que, para além da gente não estar fazendo esse debate, né, de como é que a gente vai enfrentar esse desafio, é o fato de que esse é um crime que tem compensado no Brasil. Então, se a gente teve mais de 2.200.000 ocorrências registradas, né, boletins de ocorrência registrados com esse tipo penal, na prática isso resultou em pouco mais de 60 mil processos penais e a gente tem menos de 5 mil pessoas presas por estelionato no Brasil. E veja, não é que a gente prende pouco no Brasil. O Brasil tem uma população carcerária que supera 960 mil pessoas. É quase 1 milhão de pessoas presas no Brasil. Mas menos de 5 mil por estelionato, sendo que esse é o crime com a maior incidência hoje. Então, na prática, a gente também tem investigado muito mal e praticamente não tem punido. Então, esse é um crime que está completamente fora de controle, em grande medida, porque é um crime que compensa. Porque a gente não tem conseguido responsabilizar os autores. Samira, dá tempo de fazer uma última pergunta e eu estava preparando justamente para abordar este ponto do sistema prisional, deste dado, né? 964.700, arredondando, pessoas encarceradas, um déficit aí de quase 300 mil vagas no sistema prisional do país todo. Muito provavelmente, no anuário do ano que vem, uma das perguntas que eu e meus colegas vamos te fazer é: chegamos a 1 milhão de pessoas presas. E daí? O quanto que isso funciona ou não funciona para o que a segurança pública deve prover, que é fazer as pessoas se sentirem seguras no ambiente privado, no ambiente público, poderem circular com seus bens, com a sua vida, sem temer perder nem a vida nem os bens. Samira. Olha, Yuri, acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Infelizmente, no Brasil, isso tem funcionado de uma forma muito precária. Então, a gente tem ampliado a nossa legislação penal, tentado buscar respostas e endurecer penas para crimes graves, mas na prática a gente tem um gargalo que é muito significativo, que é o fato de que a gente dificilmente consegue prender aqueles que a gente precisaria focar, né? Então, o Brasil prende, a gente costuma dizer que o Brasil prende muito e prende mal, e isso é uma máxima que é verdadeira, né? Então, a gente está falando que hoje o sistema prisional ele é ocupado basicamente por autores de roubos e de tráfico de drogas, mas, enfim, não necessariamente os grandes traficantes, né? E isso não tem gerado resultados que nós gostaríamos no enfrentamento a esses crimes. E a gente tem um segundo problema, que é o quanto os nossos espaços de privação de liberdade acabam sendo escolas do crime. Então, se a gente for pensar que a pena de prisão é o que a gente tem como um instrumento para isolar esse criminoso da sociedade por um período, fazer com que ele seja responsabilizado, isso é a lógica, né, que qualquer democracia tem seguido. Mas, na prática, hoje, todas as lideranças das facções criminosas que a gente debate tanto estão privadas de liberdade, são pessoas que estão presas, né? Vamos pensar, Fernandinho Beiramar, Marcola, estão presos há décadas e nem por isso deixaram de ser lideranças do crime. Então, não é só sobre prender ou prender mais. É óbvio que, né, autores de crimes graves têm que ficar presos, a gente tem que pensar em mecanismos, eventualmente, de dificultar a progressão de penas para crimes graves. Eu acho que esse debate, ele é um debate necessário. Mas a gente precisa reconhecer que esse modelo de privação de liberdade que a gente estabeleceu no Brasil, ele não tem surtido efeito e que a gente vai precisar pensar uma reforma do sistema penitenciário se a gente quiser, de fato, fazer com que esses espaços de privação de liberdade sejam espaços em que os criminosos, de fato, fiquem isolados, né? Porque se o criminoso ele tem acesso ao telefone, ele continua liderando uma organização criminosa de dentro da prisão, a prisão ela não está cumprindo a sua função, e para que eles voltem a ser espaços, né? Ou se tornem um dia espaços de ressocialização, nunca foram no Brasil, mas a lógica toda da punição, né, e da pena de privação de liberdade é que você espera que essa pessoa, no momento que depois que ela cumprir a sua pena, ela seja reintegrada à sociedade e ela deixe de ser uma criminosa. E na prática isso é algo que a gente não consegue fazer. Então eu diria que esse talvez seja o grande desafio para a segurança pública das próximas décadas, que é uma reforma completa do sistema penitenciário.